Olá, bom dia. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês, trabalhando mais essa disciplina. E essa disciplina que nós iremos falar sobre ela hoje é um assunto que, para muitos, para aqueles que já estão inseridos em sala de aulas, que já estão envolvidos na educação, talvez não tragam muitas novidades. Por quê? Porque o professor ele já está acostumado a trabalhar com essa organização, com essa estrutura dos sistemas de ensino, ele já conhece a LDB, ele já conhece as constituições federais, então para ele será apenas um reforço daquilo que a gente já faz no nosso dia a dia enquanto professores. Porém, para os alunos que ainda não estão inseridos em salas de aulas, que ainda não trabalham diretamente ligados à educação, é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque nós, professores, precisamos conhecer as constituições, precisamos conhecer o processo de evolução que teve no decorrer dos anos, no decorrer de cada constituição que foi criada. Por que, professor, é importante conhecer? Porque é o nosso processo. A gente precisa conhecer o processo no qual estamos inseridos. E precisamos conhecer também para saber o quanto nós evoluímos, não é? Como foi essa evolução? Demorou alguns anos, muitos anos, foi algo doloroso, foi algo que exigiu de muitas pessoas muitas lutas, né? Muitas lutas foram travadas para que a educação chegasse ao ponto que estamos hoje. E hoje estamos num ponto de excelência? Não, ainda não. Sabemos, todos nós, que há muito o que melhorar, há ainda muito o que fazer. Porém, sabemos também que muitas vitórias já foram alcançadas, não é mesmo? Nesse meio educacional, nessa luta nossa como defensores da educação. Então, nós falaremos um pouquinho sobre essa estrutura, sobre as constituições federais. E uma delas a gente vai falar desde a primeira, que surgiu lá em 1824, até a atual, 1988, a qual nós vivemos atualmente. E nós traremos essa aula como uma retrospectiva. Por quê? Porque a gente vai pegar lá do passado e vamos trazer até os dias atuais, tá? Então, o texto constitucional, o que ele representa? Ele representa um conjunto de normas. Que normas são essas? São as normas básicas que nós aplicamos hoje, tanto de ordem social, jurídica, política, econômica do Estado e no nosso meio educacional, né? Ela representa o quê? Ela representa uma lei. E a lei, nós sabemos que ela foi feita para que fossem cumpridas. Essas leis, elas estabelecem condições, elas estabelecem normas e organizações no país para que possamos seguir de uma forma ordenada, organizada, certo? O Brasil, ela já teve muitas constituições. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, que se não me engano são sete constituições. Algumas receberam algumas emendas. O que são essas emendas? Alguns ajustes, algumas mudanças no decorrer do ano, né, dos anos. E quando que isso acontece, professor? Quando existe alguma mudança mais profunda, algo mais importante, algo que requer uma mudança de imediato. E aí, então, nós chamamos de emendas. Tá? Essas emendas também ela é constitucional. Então, assim, ela vem para melhorar, para ajustar, para resolver alguma situação emergencial. E as constituições, elas nascem e morrem por algum motivo. Ou seja, algum período, alguma mudança, algo que marcou uma necessidade muito grande, seja ela na economia, na política ou mesmo dentro do setor social, mas ela marca como ruptura, ou seja, houve ali uma quebra, algo novo se iniciou. Então, por isso temos várias constituições. Por quê? Porque vivemos períodos diferentes e de acordo com cada mudança, com cada transição, houve as necessidades de implantar novas constituições,
ou seja, trabalhar as diferenças, trabalhar aquele novo acontecimento, aquela nova época, e isso exige uma nova Constituição, para que possamos ficar constantemente equilibrados, para que possamos ficar constantemente atualizados. Apesar de algumas terem durado muitos anos, inclusive essa última nossa, de 1988, ela perdura até os dias de hoje. Mas vão inovando, vão mudando, vão trabalhando, seja nos fatores históricos, seja nos acontecimentos. A gente está sempre trabalhando essa inovação através de quê? Através das emendas. Tranquilo? Então vamos falar da nossa primeira Constituição brasileira. Qual foi a nossa primeira Constituição? Ela é conhecida como a Política do Império. Por quê? Porque ela surgiu logo após a independência do Brasil. Né? A independência do Brasil foi em 1822 e, sucessivamente, em 1824, surgiu a nossa primeira Constituição. O que trazia essa Constituição? Por quem ela foi outorgada? Como ela foi criada? Quais os objetivos dessa Constituição? Então, ela veio para quê? Para que o poder executivo, legislativo, eles esqueceram o projeto de Constituição, ou seja, já vinha trazendo com eles, porque nós sabemos que o Brasil foi descoberto, entre aspas, né, que nós sabemos muito bem como foi essa descoberta, pelos europeus. Então, Portugal chegou ao Brasil trazendo com ele toda aquela gama de planos, né, educacionais, de espiritualidade, de religião. E quando foi em 1824, houve essa necessidade de quê? De uma atualização. Por quê? Porque o ambiente era diferente. Então, ela foi outorgada por Dom Pedro I, em 1824. E ela foi uma Constituição inovadora naquele período, porque ela teve avanços, se comparado àqueles textos constitucionais europeus que eles já traziam com eles daquela época. E na educação? O que houve com relação à educação nessa primeira Constituição Federal? Né? Ela preceituava que essas instruções primárias, ou seja, aquela primeiro contato da criança, ela deveria ser gratuita, beneficiando a todos os cidadãos. Mas quem eram os cidadãos? Que cidadãos estamos falando? Por quê? Porque nós sabemos que naquela época grande parte da população eram quem? Os escravos, os índios. E essas pessoas até então, elas não tinham direito à educação. Então ela era oferecida para grande parte da burguesia, ou seja, para aquelas pessoas que tinham uma situação financeira bem estável. E essa Constituição, ela vigorou por longos anos, ela foi uma das maiores, se não a maior Constituição Federal até hoje. Por quê? Porque ela durou 67 anos. Sucessivamente veio a de 1891, que foi considerada a Constituição Republicana. Ela veio e foi eleita pelo nosso Congresso e promulgada pela Assembleia Nacional, ou seja, ela teve pouco avanço com relação à educação, poucas mudanças, tá? E vigorou por 43 anos, ainda assim mantendo aquela mesma situação educacional, ou seja, apenas a burguesia tinha acesso à educação, principalmente os homens, né? Porque as mulheres até então não era nem sequer autorizada que tivesse essa educação, ou seja, a mulher ela era mais preparada para ser dona de casa, para ser mãe, para ser esposa, e uma pequena parte da população, ou seja, a burguesia, tinha acesso a essa educação. Em 1934, aí sim, houve uma grande mudança. Por quê? É até chamado um divisor de águas, né, na evolução constitucional. Por quê? Porque houve grandes mudanças, tanto na questão, no quesito educacional, como em vários outros setores da sociedade. Quais foram essas mudanças? Primeiro, a partir de 1934, já houve ali aquelas primeiras
os primeiros pensamentos, as primeiras preocupações em se criar as diretrizes da educação. Ou seja, esse assunto foi abordado pela primeira vez em 1934. E nós vamos ver a seguir que ele só foi implantado mesmo como Constituição Federal lá em 1988. Porém, ela já vinha sendo tratada, já vinha sendo discutida, ou seja, a ideia surgiu na Constituição de 1934. E nesse período também houve uma grande evolução com relação ao ensino primário, né? A gratuidade do ensino primário, ou seja, as pessoas já não precisariam mais estar em situação financeira melhor para ter acesso ao primário, ao ensino primário. As crianças já tinham uma atenção maior com relação à educação. Nesse período também houve várias mudanças com relação à social, aos direitos da mulher, aos direitos do voto, que até então era delegado somente aos homens. Então, assim, a Constituição de 34, ela trouxe muitas mudanças. Ela veio mesmo para fazer uma transformação em todas as áreas, seja ela educacional, social, né, econômico do país. Mas o que houve? Ela não durou por muito tempo, né? Então, 3 anos após essa Constituição, se diz esse divisor de águas, essa grande transformação, veio o planejamento do golpe do Estado por Getúlio Vargas. Naquele período, o Francisco Campos ele antecipou uma elaboração de um texto legal, ou seja, de uma nova Constituição. Porém, o que houve? Houve um período de grande autoritarismo. Então, no período de Getúlio Vargas, não foi um período muito fácil. Mesmo que ele mantivesse a educação de forma que ainda assim dava aos cidadãos acesso, tudo era muito, muito restrito, tudo era muito autoritário. O ensino primário, por exemplo, ele acrescentava a exigência de um pagamento de uma taxa, que até então ele era gratuito. Então, na era do Getúlio Vargas, ele estipulou que todos poderiam ter acesso à educação, porém essa educação ela não era mais gratuita, ela deveria ter uma taxa, deveria ser paga uma taxa para quem quisesse ter esse acesso à educação. E, sucessivamente, veio a Constituição de 1946, tá? Essa Constituição, ela restabeleceu os direitos e as garantias do cidadão com relação ao que? A liberdade de pensamento. E depois ela consagrou também o ensino médio como obrigatório e gratuito, ou seja, ela derrubou aquela taxa que surgiu lá no período de Getúlio Vargas e veio propor o ensino primário gratuito a toda a população. Tá? Então, assim, mesmo que estivesse estabelecido um percentual para o Estado e para os municípios, mas para o aluno, para as famílias, esse ensino ele era gratuito, era obrigatório e gratuito. Em 1967, então, o que aconteceu? Surgiu o regime militar, né, que todos conhecem bem. Esse regime militar ele trouxe muitas mudanças, muitas transformações. Por quê? Porque foi um período de grandes turbulências. Né? Nós sabemos, conhecemos bem muitas histórias, por exemplo, quem viveu naquela época, quem tem parentes, avós, pessoas que viveram esse período do militarismo, sabe contar com exatidão como foi. Então, assim, os direitos básicos, a tortura, as perseguições, voltaram à imposição da censura, então nós não tínhamos mais a liberdade de nos expressar, a liberdade de pensar, então, assim, muitos escritores, pensadores, cantores e até defensores mesmo políticos, eles foram duramente massacrados, vamos dizer assim. Por quê? Porque a tortura ela é constante. E mesmo nesse período de grande turbulência, o governo ele manteve o ensino primário da mesma forma, com obrigatoriedade e também de forma gratuita. E esse ensino primário ele era obrigatório dentro da faixa etária de 7 a 14 anos. E foi algo, eu diria que na educação, pelo menos isso foi algo bom. Quando a gente vai discutir sobre o militarismo, há muitas indagações, porque
em alguns pontos, muitos ainda consideram positivo algumas atitudes, mas em outras nem tanto. Então, assim, nós sabemos que, na verdade, se a gente for analisar se havia realmente era um respeito ou será que era medo, né? Há uma diferença grande nessas duas questões. Eu não faço isso porque eu respeito aquela pessoa, eu não faço isso porque eu temo aquela pessoa. Então, assim, o militarismo ele foi regado de muita tortura, de muita perseguição, de muito sofrimento. Mas esse regimento, ele teve uma queda, né? Ele caiu por terra, então, quando surgiu a nova Constituição, quando o governo retomou, né, a nossa tão, vamos dizer, democracia brasileira. Será que vivemos mesmo um sistema de governo democrático? Se a gente for analisar bem, também é algo que vai surgir muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Mas até então, passou então a ser um tipo de governo democrático. Então, se a gente, muitas pessoas pagaram com a vida por essa luta, por essas brigas para a retomada do poder, para a retomada dos direitos. Nós sabemos que não foi um processo fácil, falando assim até parece ter sido fácil. Chegou em 1988, acabou o sistema militar, implantamos o nosso governo democrático, e sim, não. Houve muitas lutas, muitas guerras, muitas mortes, muito sofrimento para que isso viesse a acontecer. E com essa nova Constituição, houve uma mudança muito grande, principalmente no setor educacional. Por quê? Porque com essa mudança, muitos princípios precisaram ser regulamentados, muitas leis precisaram ser criadas, né? Houve então um regulamento pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que também já foi discutida aqui em 1988, porém nós vamos falar sobre quando ela entrou mesmo em vigor. A nossa LDB, ela foi, ou muitos chamam de a Lei 9394/96, então ela surgiu, né, os princípios dela em 1988, mas ela veio entrar em vigor em 1996, e ela traz para nós o quê? Todos os princípios educacionais. Ela veio como um direcionamento. Ela veio para nos orientar, ela veio para estabelecer regras, ela veio para organizar, tá? E quais são esses órgãos? A Lei de Bases e Diretrizes, ou de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, como muitos falam, ela tem essas finalidades. Por quê? Porque ela determina quais são os órgãos administrativos responsáveis por cada área, quais são os níveis e as modalidades de ensino, né? Como essa base deve ser organizada, qual a finalidade da educação no Brasil. Então, ela define e regulariza todo o sistema educacional. Por isso é importante para vocês, professores, que estão começando agora, que vocês ainda não estão inseridos em sala de aula, é extremamente importante que vocês conheçam a LDB, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Né? Eu costumo dizer que é a nossa Bíblia, né? O nosso pão nosso de cada dia. Por quê? Porque quando você conhece seus direitos, fica fácil você brigar por eles, não é mesmo? Então, a LDB ela vem trazendo, separando todos esses órgãos responsáveis pela educação. Até falamos um pouco sobre ele em outras aulas, em outras disciplinas, mas é bom reforçar. Por quê? Para que aqueles que não estão ainda, porque vocês estarão em breve inseridos na educação, para que vocês já entrem tendo esse conhecimento, né? O nível federal é responsável pelo quê? Quem são? Quem são esses setores? Quem são esses conselhos? Quem são os órgãos responsáveis pela educação no nível federal? O Ministério da Educação, o MEC, né? O Conselho Nacional de Educação, que é a nossa CNE, ela sim é responsável pelo nível federal, é quem cria toda aquela base educacional no Brasil. E depois a gente vem delegando aos demais conselhos, ou seja, em nível estadual nós temos a Secretaria de Estado da Educação, nós temos o Conselho Estadual de Educação, nós temos a Delegacia Regional e nós temos as subsecretarias.
Em todas as cidades temos as subsecretarias? Não, porque ela também é regional. Mas temos como um apoio que nos ajuda, que nos orienta, que delega as funções de cada um, certo? E por fim, nós temos o nível municipal, que ele é composto pela Secretaria Municipal da Educação e também pelo o Conselho Municipal de Educação. E a LDB, ela também vem para nos dar um direcionamento com relação às etapas, né? Quando a gente fala sobre educação básica, o que é educação básica? A educação básica ela é dividida em 3 níveis, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, como todos nós sabemos, ela é composta pelas crianças e começa os seus primeiros aninhos a partir dos seus 6 meses de idade em creches. As creches, ela recebe essas crianças de 6 meses até 3 anos e depois elas vão para a pré-escola, que já entra nessa faixa etária dos 4 aos 6 anos. É o que nós chamamos até então de educação infantil. Daí começa o ensino fundamental. Esse ensino fundamental, ele vai durar aí 9 anos. Detalhe, é obrigatório e é gratuito, tá? Ele é gratuito e de quem que é a obrigação de oferecer esse ensino gratuito aos nossos alunos? O poder público, tá? Seja ele federal, estadual ou municipal. Então, assim, toda criança hoje, ela tem direito à educação. E não importa a sua classe social, tá? Ela tem esse direito de estar inserida na escola, receber um ensino de qualidade, gratuito, e receber ali todo o suporte. Para quê? Para que ela aprenda com qualidade. Cabe a quem levar um ensino de qualidade a essas crianças? Nós, professores, tá? E por fim, o ensino médio, que ele vem como a parte final da educação básica. Ele tem a durabilidade de 3 anos e ele pode ser oferecido de 2 maneiras, como o ensino médio normal ou integrado também a um ensino técnico, né? Um ensino médio que venha trabalhar e venha habilitar aquele adolescente, aquele jovem, para que ele saia dali com uma profissão. Um exemplo desse tipo de ensino, por exemplo, hoje são o IF, né, que é o Instituto Federal Goiano. Ele oferece um ensino médio integrado a um curso técnico, seja ele na área da informática, seja ele na agropecuária, seja ele hoje temos também integrado ao meio ambiente, e aquele adolescente, aquele jovem já sai dali com o ensino médio e automaticamente também com uma profissão. E as modalidades? Quais são as modalidades brasileiras do ensino? Né? Além do ensino regular, a educação formal ela possui também outras modalidades específicas. Quais são elas? Nós temos a educação especial, que são oferecida aos portadores de necessidades especiais. Nós temos a educação de jovens e adultos, o tão conhecido EJA. Por quê? O EJA ele é oferecido para aqueles jovens e adolescentes que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino fundamental ou o ensino médio dentro daquele período, ou seja, naquela faixa etária que ele deveria cursar, muitas vezes eles estavam trabalhando, eles estavam ajudando o sustento da família, que nós sabemos que isso é uma realidade hoje. Mas nós temos esse tipo de modalidade para oferecer àquele jovem uma nova oportunidade de estar estudando. Temos também a educação profissional, que é o ensino de nível técnico, como eu falei anteriormente, que hoje ele pode ser integrado ao ensino médio. E temos então também a educação superior, a pós-graduação, mestrado, doutorado, que já vem fazer parte dessas outras modalidades brasileiras de ensino. E as categorias? Temos 2, né? Nós temos hoje o ensino público e o ensino privado. A gente precisa só frisar bem que essas instituições públicas e privadas, todas elas estão a cargo da União, do Estado, do Distrito Federal e também dos municípios. Ou seja, mesmo que a escola seja particular, mesmo que seja uma faculdade particular, essa instituição,
ela está ligada a essas instituições, tá? As instituições públicas. O Estado, a União, os municípios são responsáveis por essas modalidades, por esses tipos de educação. Deixei aqui só para frisar, né, para vocês que na educação básica, educação infantil, fundamental e ensino médio, esses são os níveis de modalidade. A educação escolar, educação infantil, educação fundamental, ensino médio e ensino superior. E modalidades de ensino, nós temos a educação à distância, a educação especial, o EJA, a educação profissional, enfim, uma série de modalidades para estar trabalhando cada vez mais na área da educação. E essas competências, professora, para que serve? Né? O que cada órgão faz? Qual é o objetivo de cada instituição, de cada órgão, do município, do estado, da União? Então eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, para reforçar isso com vocês, o que compete a cada órgão. Então, começando pela competência da União, quais são as principais atribuições da União? Elaborar o Plano Nacional de Educação, como já falamos anteriormente, organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, prestar assistência e estabelecer competências e diretrizes para a educação básica, porque é a União que estabelece essas diretrizes, cuidar de informações sobre o andamento da educação nacional, baixar normas sobre cursos de graduação e também a pós-graduação e avaliar e credenciar as instituições de ensino superior. Essas competências, pessoal, cabe à União. Aos estados cabe organizar, manter e desenvolver esses órgãos e instituições oficiais de ensino, dividir proporcionalmente as responsabilidades da educação fundamental, elaborar e executar políticas e planos educacionais, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar os cursos das instituições da educação superior e também do Estado. Que nós temos várias provas que avaliam o desenvolvimento dos alunos, da escola, enfim. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. A rede estadual, o Estado é responsável pelo transporte escolar. O mesmo acontece com o município, na rede municipal, tá, da educação. Nós vamos falar sobre isso agora adiante. Que os municípios, eles vêm com esses praticamente os mesmos fundamentos, ou seja, também de organizar, manter, desenvolver o órgão e as instituições oficiais, autorizar e credenciar também, supervisionar o estabelecimento do seu sistema de ensino, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, que isso agora também é uma função do município, ou seja, a educação infantil, ela é responsabilidade do município. O transporte também, da área municipal, também é responsabilidade do município. Essas competências aqui eu trouxe só para a gente frisar um pouquinho mais, nós já falamos, né, sobre a União, o Estado e os municípios, o MEC, o Conselho Educacional, né, o Estadual de Educação e o Conselho Municipal, só para a gente frisar um pouquinho, né, cabe a quem cada competência dessas. E, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui a distribuição das faixas etárias na etapa do ensino. Por que isso é importante a gente saber? Os professores que estão interessados em prestar concursos, a LDB, pessoal, ela cai em peso. Então, assim, esse tipo de ensino que vocês precisam buscar e aprender, de conhecimento que vocês precisam buscar, vai dar base para vocês para um concurso público e também em sala de aula, tá? Então, a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica. Qual que é a finalidade da educação infantil? É o desenvolvimento integral da criança. É ali na educação infantil que ela vai aprender diversas coisas, por exemplo, compartilhar, o buscar, o interagir, socializar. Então, assim, é lá na educação infantil
que é a nossa base educacional. É onde o aluno precisa ter o melhor apoio, a melhor educação, o melhor ensinamento. Enquanto muitos pensam o contrário, tá lá no ensino, a educação infantil é só para brincar. Não, é ali que é a base, é ali que precisa ser bem feito. Por quê? Porque é dali que a criança vai começar, né, a etapa educacional dela. Então, ela é oferecida a educação infantil pelas creches, né, para crianças de até 3 anos de idade, as pré-escolas para as crianças de 4 a 6 anos de idade. Na educação infantil, essa avaliação, porque às vezes a gente pensa, não tem prova, não tem avaliação, não tem isso, não tem aquilo. Tem. Essa avaliação, ela se dá de acordo com o acompanhamento que você faz com aquela criança, não é? Você vai registrando cada desenvolvimento, você vai implantando seus objetivos, você vai analisando o comportamento da criança e tudo isso serve para você avaliar essa criança no final da etapa dela, né, educacional. Já o ensino fundamental, aí não, aí você já começa apertar um pouquinho mais, digamos assim. Ele tem essa duração mínima de 8 anos, ele é obrigatório, ele é gratuito e ele tem o objetivo de formação básica do cidadão. Por quê? Porque no ensino fundamental, a criança já começa a agir por si só. Ela começa a construir seus pensamentos, ela já começa a buscar os seus interesses naquilo que ela quer. Para que quando ela chegue lá no ensino médio, ou seja, naquela etapa final da educação básica, ela já tenha uma direção. Por quê? Porque aquele adolescente, aquele jovem, ele já precisa sair do ensino médio com uma ideia já pronta. Ele precisa estar maduro para ele escolher o quê? Uma profissão, talvez a profissão da sua vida, né? Ele vai sair do ensino médio e já vai ingressar na faculdade. Então, assim, o ensino fundamental e o ensino médio, ele vem com esse objetivo de amadurecer, de fazer com que a criança desenvolva, de que ela busque aquilo que ela almeja, que ela já comece a despertar o interesse por uma vida profissional futura. Certo? Tranquilo, pessoal, até aqui. Eu espero ter contribuído, né, com vocês mais uma vez. Foi uma alegria estar com vocês. Espero que quando tudo isso passar, a gente possa estar juntos presencialmente, não é mesmo? Dividindo e compartilhando o calor humano. E para finalizar, eu trouxe aqui uma mensagem que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: a educação, ela é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Por quê, gente? Porque através da educação, essa frase ela traz um impacto muito grande quando eu falo, porque eu gosto assim de usar a educação como um processo de mudança. A educação, ela transformou e mudou a minha vida. E eu sei que ela faz isso com muitas pessoas. Então, assim, quando você fala nessa arma poderosa que pode mudar o mundo, com certeza ela vai mudar o mundo. E essa arma depende de quem? De nós, professores. Por quê? Porque aquela criança, ela é moldada por você, professor. Tá? Então, assim, o desenvolvimento, a aprendizagem, o futuro daquela criança depende muito da sua atitude em sala de aula. Então, seja de corpo e alma um professor que vai fazer a diferença na vida do seu aluno, tá? Foi maravilhoso estar com vocês. Um beijo no coração. Espero que tenha contribuído um pouco mais. E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição, tá? Muito obrigada.